Olá, esta aula é sobre Unified Modeling Language, UML, parte 2. E essa aula faz parte do curso Database, Internet e Systems Integration Technologies do MIT. Essa é a nossa segunda e última aula sobre o UML. E nós vimos na aula anterior que existem alguns modelos estáticos, como são os casos de uso, diagramas de classe, diagramas de componentes, que são orientados para definir um sistema como um todo. Já os diagramas dinâmicos, eles são orientados para os componentes chaves de um processo. Então, existem alguns diagramas, nós veremos 3 aqui, que é, primeiro, o diagrama de estado, que especifica o comportamento de um único objeto. Esse diagrama ele contém os estados e as transições desse processo. O diagrama de sequência, que mostra os detalhes de um cenário e mensagens que trafegam entre os objetos, ou as organizações ao longo de um determinado período, que tem o uso intensivo de padrões. O diagrama de atividades, que ele apresenta o fluxo de mensagens, a lógica e as ações que são feitas nesse processo. E esses diagramas de atividades, eles contêm pontos de decisão, separações, que são os forks, e junções, que são os joins. E eles substituem os fluxogramas do processo. Existe também o diagrama de comunicação, que ele mostra um fluxo de mensagens de forma gráfica. Ele, na verdade, ele é utilizado como uma variante do diagrama de sequência. Bom, existem ainda outros diagramas que podem ser feitos, e isso varia de acordo com a necessidade. Bom, vamos dar um exemplo agora do que é um diagrama de estado. Então, vamos imaginar aqui que nós temos o desenho de um processo de uma conta. Essa conta ela pode ser ativada, existe ativação da conta. Então vocês vejam que a bolinha que está em verde é o estado inicial. Então no próximo passo você faz a ativação dessa conta, e você pode estar fazendo essa ativação em várias outras contas. Você verifica se essa conta está inativa, ou não. Aí você verifica também se essa conta ela está em atraso, ok? Então aí, obviamente que uma conta que está adimplente, ela pode ficar inadimplente, então você precisa estar sempre verificando se essa conta ou não está em atraso. É o que é um processo que nós chamamos de autotransição, ok? E você tem, por exemplo, do outro lado, uma conta inativa, e essa conta inativa ela pode ser fechada. Então esse processo, essa mudança de estado, na verdade, de inativa para fechamento de conta, isso nós chamamos de uma transição. Ok? Bom, uma conta em atraso, ela pode ser feito o seu pagamento, que aí você novamente ativa a conta para isso. Ou então, esse pagamento, ele pode fechar a conta, que aí encerra o estado. Então você note que graficamente é muito mais fácil de você explicar esse processo, de uma determinada conta, do que você estar escrevendo ou estar explicando como que é o processo. Essa é a grande vantagem que nós temos quando trabalhamos com diagramas gráficos. Bom, o próximo é o diagrama de atividades, que mostra o fluxo de mensagens, a lógica e as ações que são feitas num processo. Ele tem um nível maior de abstração do que um fluxograma. Normalmente os fluxogramas eles mostram a lógica de um único método, que são condições, laços e etc. Já um diagrama de atividade ele mostra o fluxo que existe entre os objetos. Bom, um exemplo aqui de diagrama de atividade. Imagine que você está recebendo um pedido de compras para uma determinada mercadoria onde você tem que despachá-la. Então, o nó inicial, você tem o nó da atividade, que é o recebimento desse pedido por parte de um cliente. Então aí você tem um separador,
né? Quando você recebe esse pedido, você obviamente vai tratar do envio desse pedido, e você tem que fazer o preenchimento desse pedido, né? E aí então você tem no momento que você está preenchendo, você tem um momento de decisão. Se isso vai ser feito por uma entrega expressa, que normalmente é mais rápida, né? Ou você fará isso através de uma entrega regular. Então, a tomada de decisão, você faz um merge dessas, né? Uma união dessa informação, e que vai para o nó final. Quando é feito, então, depois que você envia o pedido, é feito o pagamento, né? Novamente, então, aí lá é feito um join, né? Com o preenchimento do pedido, já com a entrega, o tipo de entrega, o pagamento, e aí você vai para o nó final. Ok? Então, aqui, graficamente, de novo, né? Aqui você vê todo o processo, né? Que é para essa atividade de recebimento e entrega de um determinado pedido de compras. Ok? Bom, já o diagrama de sequência, né, que pode ser opcional, aqui você desenha os objetos e as entidades no topo, né, de uma folha, né, nós vamos ver em seguida no exemplo, e aqui ele conta também a vida de cada objeto, né, desde a sua criação até a sua destruição. As mensagens ou os eventos são desenhados, né, do objeto que envia para o objeto que recebe, dentro da ordem, né, que eles ocorrem. Tá? As respostas podem ser ou não desenhadas dependendo da sua complexidade ou simplicidade. Tem algumas que são tão complexas que é difícil de você estar colocando no diagrama de sequência, e outras que são tão óbvias, né, que não precisam ser desenhadas. Bom, esses diagramas às vezes são conhecidos como swim lane, e esses diagramas podem ser utilizados nos diagramas de atividades. Bom, vamos ver um exemplo aqui de um diagrama de sequência. Imagine que um passageiro, né, ele está comprando um smart card, né, que nos Estados Unidos eles chamam de Charlie Cards. Ele vai até um quiosque para comprar um ticket, ele vai até o portão de embarque, existe um controle eletrônico e depois essa informação é registrada no banco de dados. Bom, a primeira sequência é quando tudo dá certo, né? Então, por exemplo, ele obtém aqui o smart card, ele compra o bilhete, depois ele faz o uso desse smart card, né, para fazer a entrada através do portão de embarque, o seu smart card é inspecionado, né, no controle eletrônico, é validada a sua entrada, essa informação vai para o banco de dados e ele embarca no avião. Né? Agora tem uma segunda situação, onde é requerida a identidade, né, desse passageiro. Se o smart card der algum problema, né, ele der como inválido, e quando isso é feito no controle eletrônico, e esse registro então do problema ele vai para o banco de dados. E depois o passageiro utiliza esse smart card para sair no portão de embarque. Então você veja que também nesse diagrama de sequência você tem toda a lógica do processo, as atividades que são feitas e as ações que são tomadas em cada uma, ok? Tanto do início quanto no final. Também visualmente fica fácil de se entender qual é a sequência desse processo. Resumindo, né? Hoje o ML ele é utilizado para descrever cenários, narrativas, né, como um documento inicial de requisitos. Tá? Os diagramas de componentes, né, para listar todos os elementos do sistema, nós vimos isso na aula anterior. Né? Aí se prepara o modelo de dados inicial, que nós veremos na próxima aula. Os diagramas de estado, de sequência, de atividades, eles são para especificar os objetos e os processos, foi o que nós vimos nesta aula. E o ML hoje está se tornando uma linguagem universal que reduz drasticamente a curva de aprendizagem. Né? Nós já comentamos isso na aula passada, mas diagramas gráficos facilita muito a comunicação entre as pessoas, principalmente quando são pessoas de países diferentes que utilizam línguas diferentes, então visualmente isso se torna muito produtivo.
ok? Participe do nosso grupo de estudos, né, no site www.efagundes.com, né, colabore, participe, pergunte, né, e muito obrigado.